Confessando e abandonando o pecado. Texto áureo, lição 8. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. A verdade prática nos diz: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Nós estamos tratando da carreira cristã. Então, na carreira cristã, nós temos um probleminha que é o pecado, que é essa nossa natureza pecaminosa aí. Então, a gente precisa confessar, abandonar o pecado de uma vez, tá? Aí tem um texto bíblico áureo para nós aí, o Salmo 51 e primeiro a Epístola de João, capítulo 1, versos 18 a 10. Vamos lá, vou ler o texto. Salmo 51, versos de 1 a 12. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Primeira Epístola de João, capítulo 1, 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, a primeira coisa aí, o que é pecado, gente? É uma palavra popular, ok? Maravilha? Agora, quem é que gosta de pensar em si mesmo como um pecador? A gente não gosta disso. Mesmo aqueles que conhecem, não conhecem o significado da palavra pecado como nós conhecemos, que faz parte do nosso contexto cristão, todo mundo sabe que tem uma conotação negativa a palavra pecado. Agora, o que é exatamente o pecado? O que é pecado, gente? Biblicamente, pecar significa o quê? É ficar aquém de um padrão de justiça. Justiça de quem? De Deus. Porque, olha, Romanos 3, 23. O que diz Romanos 3, 23? Porque todos e separados estão da glória de Deus. Então, olha só. Então, tem um padrão. Porque todos pecaram, todos. Romanos 3, 23. Então, vamos lá. Porque todos pecaram e separados, destituídos separados estão da glória de Deus. Então, o pecado nos separa de Deus. Por quê? Porque Deus ele tem uma justiça. Deus tem um padrão de conduta. Então, o padrão de conduta, quem estabelece, não é a igreja que estabelece. O padrão de conduta. Não é a igreja estabelece algumas normas da igreja. As mulheres não podem usar saia. As mulheres aqui são liberais.
As mulheres não podem usar brinco. As mulheres aqui têm que usar véu. A igreja estabelece padrões de conduta do nosso viver aqui. Agora, Deus estabelece um padrão de conduta para o ser humano em relação ao pecado. Por que foi estabelecido isso aqui? Porque os nossos primeiros pais pecaram lá no princípio. Aí Deus veio estabelecer um padrão de conduta para os seres humanos. É uma desobediência a Deus. E como é que eu sei? Como é que eu descubro? Lendo a Bíblia. Porque você só conhece Deus, a lei de Deus, lendo. Porque a gente às vezes erra, porque a gente não conhece as Escrituras, não conhece a palavra de Deus. Então a gente comete alguns erros, de vez em quando a gente comete algumas falhas, por falta de conhecimento da lei de Deus, da justiça de Deus. Está aqui na palavra de Deus. Ela mostra para nós quais são as condutas, quais são os pecados. E nós temos um personagem que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, que é Deus, que mostra para nós quando a gente está errado também. Ele é um termômetro para nós, o Espírito Santo. Que ele mostra para a gente quando a gente está errado. O Espírito Santo, ele é uma consciência que está dentro de nós e que fala para nós, isso aqui que você não está fazendo não está legal não, hein? Isso aqui que você está fazendo, você sente um peso. Você começa a sentir quem o Espírito Santo trabalha na vida dele. É lógico, tem gente que já está cauterizado que o Espírito Santo nem fala mais nada, né? Parece que já está tão acostumado a mentir, está tão acostumado a pecar, está tão acostumado a adulterar, está tão acostumado a fazer tanta coisa que o Espírito Santo já nem convence mais. A pessoa já está acostumada já. Entendeu? Chega num dado momento que a gente está tão cauterizado a nossa mente que a gente já está tão acostumado com o pecado que é um problema. Então é errar o alvo. Então existe um abismo moral entre Deus e o ser humano. E é tão grande que assola a gente. Agora, ninguém consegue atingir essa justiça aqui, é muito difícil. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa que está dentro de nós, que a única forma dessa natureza é o dia que nós somos transformados. Ou a gente morrer, ou sermos transformados. Não tem jeito, enquanto nós estivermos aqui, seremos pecadores. Por isso que João escreve, quem não diz que tem pecado, está fazendo Deus mentiroso. Porque nós somos pecadores. Não adianta, não tem jeito. Nós continuaremos sendo pecadores até o dia. Agora, nós somos pecadores lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque quando a gente peca, a gente tem a oportunidade de confessar o nosso pecado e Deus vem e perdoa os nossos pecados. Ele prometeu isso. Se nós confessarmos e deixarmos o nosso pecado, Ele vai perdoar a gente. Tudo bem, gente? Esse é o grande negócio. Essa é a grande sacada nossa aqui agora. Que a gente vai continuar errando e falhando. A gente não deve, mas a gente vai fazer. Por isso que pecado hoje, ele é uma exceção na nossa vida. Ele não é regra na nossa vida. Não faz? Todo mês a gente peca e pede perdão. Peca e pede perdão. Peca e pede perdão. Pelo amor de Deus. E é o mesmo pecado. Pô, chega uma hora que só o sangue do Cordeiro, né? O sangue de Jesus tem poder, né? E tem coisas que para as pessoas hoje, irmãos, por isso que eu falo para você, tem pecados, tem pecados, se a gente for, existem algumas listas que a palavra de Deus mostra para nós. E existem outras coisas que ao longo do tempo não estão escritas aqui no texto. Mas são derivados dessa. Vou pegar uma aqui, vamos abrir uma aqui. Os pecados sexuais que ele mostra aqui. Essa é uma que eu quero abrir aqui. De pecados sexuais. Aí o camarada vai cometendo todo tipo, vai adultério, fornicação, relações fora do casamento, antes de se casarem, dentro do casamento, aí depois tem as relações homossexuais, vai vendo só, depois tem zoofilia com animais, tem relação com mortos, relação sexual com mortos, tá vendo como vai ampliando o negócio? Não estão escritos aqui, mas eles vão sendo ampliados, por causa dessa natureza pecadora dos seres humanos. Aí tem as pedofilia,
tem a pedofilia, aí vai, né? Tem um monte de coisas que vai ampliando, porque o ser humano é assim, ele é desenfreado, ele tem desejos que ele nem, de vez em quando ele mesmo cai em si. Cara, como é que eu posso pensar um negócio desse? O diabo, o que ele vai fazer? Ele vai lançar, ele vai tentar a gente, ele vai colocar filmes de pedofilia, ele vai colocar filmes disso daqui. Cara, ele pode despertar em você uma coisa que você nem sabia que você tinha lá dentro. Se você não matar aquilo, se você não odiar aquilo, se você não tiver uma ojeriza daquilo, você pode alimentar aquilo lá. Ó, você pode alimentar. Nós estamos sendo bombardeados hoje pela televisão, pelo Instagram, pela mídia, por tanta coisa. Hoje nós estamos sendo bombardeados. Entendeu? Uma das áreas piores hoje é essa questão da sexualidade. Podem ver nos seres humanos. Isso aqui é punjante dentro da gente. Isso aqui é punjante dentro de nós. Entendeu? E vai surgindo tanta coisa e vai abrindo tanto leque nessa área. Gente, eu estava assistindo. Isso aqui eu tenho que falar porque não é possível. Eu gosto de assistir séries japonesas, eu gosto de assistir séries coreanas, israelenses, turcas, eu assisto séries de outros países. Outro dia eu estou assistindo uma série japonesa. Quando você pensa em japonês, você pensa nos caras certinho, né? E realmente eles são, é da cultura deles. Cultura japonesa, tal, cultura japonesa. Eu vi um negócio que eu nunca vi em lugar nenhum. 2 caras se relacionando, só que não os caras se relacionando, não é 2 caras só se beijando. Mostrou os caras tendo relação sexual. Numa série japonesa, eu chamei a Ângela, bebê, eu não acredito nisso daqui. Numa série japonesa com essa cultura. Eu falei, fechada. Eu falei, não estou acreditando num negócio desse. Tá vendo? Ó, olha que coisa perniciosa. Não mostrou 2 mulheres se beijando. Não mostrou 2 mulheres num ato sexual. Que a maioria das séries mostram isso, mulheres. Mostrou 2 homens. Mas não é os homens se beijando, se abraçando. 2 homens fazendo relação sexual. Eu falei, uma série japonesa? Ó, para você ver como é que é a influência. Você vê como é que... Nossa, tá uma... Justamente por causa da rigidez deles. Por causa da rigidez... Isso, a palavra que eu gostaria de usar foi essa daí. Por causa da rigidez deles. Mostrar essa homossexualidade do homem na cultura japonesa. É lógico que existe. Mas não foi descarado. Eu falei, eu nunca vi isso daqui. Eu nunca vi isso aqui numa série japonesa. Um negócio desse. Mas você vê como é que está escancarado hoje dentro da sociedade. Então hoje, o que acontece? A gente curte, a gente dá um joinha, a gente acha legal. Nós estamos alimentando esse pecado na vida das pessoas e na nossa própria vida. Porque a gente hoje não bloqueia aquilo. A gente não fecha aquilo. A gente não deixa de ver às vezes. A gente não vai se alimentar e a gente não vai fechar essa porta. Que é uma porta que vai se abrir para a nossa vida. Então, se tem alguém que é sagaz, o pastor Marcos falou hoje, que é o diabo. Dos 3, eu também sou da opinião que ele é o pior. Porque ele é muito sagaz. Eu e você não sabemos as artimanhas dele. E ele sabe aonde me pegar e sabe aonde pegar você. Fraqueza de cada um. Não, gente, se tem alguém, não é que ele conhece, mas ele sabe os nossos comportamentos, a nossa insatisfação, se nós estamos insatisfeitos no nosso relacionamento dentro de casa, se nós estamos insatisfeitos no nosso casamento, na nossa área sexual, na nossa área emocional, ele sabe disso. As fragilidades, ele vai vivendo conosco todo santo dia, ele está ao nosso redor, e ele está observando o que eu assisto, ele está observando o que eu falo, ele está observando com quem eu tenho amizade, ele está observando com quem eu ando, ele está observando o meu falar, o que eu falo, o que eu vejo todo santo dia. Interessante que, é uma coisa demoníaca, né? A internet é assim, né? O que você começa a ver só começa a aparecer para você, não é? Vocês estão na mídia, vocês sabem disso.
Eu lá em casa conversando com a Ângela sobre sofá, queremos trocar o sofá. Marco, daqui a pouco começa a aparecer sofá no Instagram. Muda o que a gente fala. Não é uma coisa... Olha lá. Agora não pode nem pensar. Gente, daqui a pouco a gente não pode nem pensar que o negócio vai estar lá. Mas só que, ó, isso nós estamos no campo aqui nosso, não estamos? Você imagina no espiritual. Verdade. Você imagina no espiritual. Uma brecha é um rombo. Não, para ele, quem gosta do dinheiro, né? Quem gosta do dinheiro, vai aparecer oportunidade de investir, vai aparecer propaganda de fazer um negócio para ganhar dinheiro fácil, de um joguinho na internet, joguinho de futebol. Uma coisa muito simples, são R$5. Irmão, o diabo é assim, gente. Ele não vem se apresentando, ele vai aparecer com um negócio muito fácil para nós. E hoje, muita gente viciada nesse negócio de joguinho. Muita gente viciada. Crente, viciado. Gente, tem que fechar essa porta. Mas ele não faz nada, né, pastor? Quem faz Não, é nós, ele só dá o start. ele só seduz. Isso. Mas a ação é nossa, por isso que a É carne nós que fazemos. É a pior. Você acha que a carne... Entendi. Que executa, né? É que se nós não tivermos domínio do Espírito, é que nós não temos domínio do Espírito. Se nós não temos o Espírito Santo dentro de nós, que dá um alerta para a gente vai dar vazão a tudo aquilo lá. E a submissão, né, que a palavra nos fala, né? Entendi. Se formos sujeitos a Deus, nós resistiremos a Ele. Resistiremos ao diabo, é verdade. E ele vai fugir da Ele gente. é oportunista, ele nos dá ideias. Agora, quem vai fazer o negócio, quem vai agir somos nós. É verdade, mas é isso mesmo. Vamos lá, gente. Ó, como a humanidade procurou lidar com esse problema sistêmico do pecado? Primeiro, esse dilema moral levou algumas pessoas a tentarem alcançar o padrão com as suas próprias forças. Então a gente, às vezes, tenta buscar em vão. Por exemplo, sabe como é que os caras fizeram? Tentando resolver esse problema do pecado? Fizeram os conventos, os monastérios. O cara colocou o monastério lá numa montanha isolada de todo mundo. Quem assistiu O Nome da Rosa? Você assistiu, Marcão? O filme O Nome da Rosa, assistam. Quem puder assistir, O Nome da Rosa, Sean Connery. Aí o que acontece? Eles estão lá no monastério, isolado de todo mundo. Não tem TV, não tem contato com gente, não tem. Mas lá dentro começou a morrer gente, a ter pecado lá dentro. O problema não estava em não ver televisão, o problema não estava na mídia, não estava em ver coisa. O problema estava dentro da pessoa. O pecado estava lá dentro dos seres humanos. Eles não eram transformados por Cristo. E a gente tenta, de vez em quando, vamos desligar essa televisão, que a televisão é do diabo. A televisão realmente é do diabo. Mas, irmão, não é que é do diabo não, irmão. Porque, tem muita coisa boa na TV. 90% é do diabo, 10% é bom. É o seu dedo lá. É o dedo, é o controle. O grande problema nosso é esse, é o controle. Domínio próprio. O domínio próprio, você tem que dominar. Entendeu? A internet, ela é ótima, só que tá cheio de porcaria. Você está assistindo, irmão, nós estamos no programa, nos programas evangélicos não tem, mas dependendo do que você está vendo, daqui a pouco vem uma foto, aí você clica naquela foto, pronto, já vai, você descamba, se aquilo que você estava vendo um negócio até sadio, salutar, daqui a pouco você já está vendo coisa que não deve. Quem tem problema nessa área, o que tem que fazer? Tem que desligar. Quem tem problema, irmão, quem tem dificuldades nessas áreas, tem que desligar. Nós temos que lutar contra isso, nós temos que ir contra esse tipo de coisa, esse tipo de assédio, tá? Essa tentação que a gente tem, tá? Então a gente procura, irmãos, nós mesmos fazemos as nossas coisas para a gente poder não pecar. Isso é impossível com as nossas próprias forças. É uma luta. Outra coisa, algumas pessoas procuram minimizar os padrões de Deus. Não tem problema. Isso aqui, irmão, é apenas um pecadinho. Então, pecadinho, pecadão. Isso aqui não tem problema. Não tem problema? É normal. É normal, todo mundo faz. Todo mundo faz. Como todo mundo faz, irmãos? Tem 7.000 que não dobraram os joelhos ainda para Baal, irmãos. Tem gente que não faz.
Tem gente que não é assim. Tem gente que não comete isso. Não vem essa conversa fiada que todo mundo faz. Ah, pastor, o senhor sabe, né? A carne é fraca. Essa é a desculpa do pessoal. A carne é fraca. Pecado é vitamina. É, irmãos. Meu Deus do céu. Esse é o grande problema. As pessoas tentam minimizar a palavra de Deus. Não tem problema. Elas querem se sentir melhor a respeito de si mesmas. Aí elas procuram ver o padrão de outros lugares. Por que pessoas saem de igrejas tradicionais para igrejas liberais? É pecar, irmão. Porque lá tudo pode. É lógico. O grande problema não está que na nossa igreja ela proíbe. É a palavra de Deus. Se você prega a palavra de Deus é que vai confrontar a sua vida e vai confrontar a minha vida. Não é a gente que vai falar, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim. Não tem nada a ver. É a palavra de Deus. Você tem que pregar a palavra de Deus. Você tem que ir para a palavra de Deus, que ela é o padrão de justiça para nós. Pastor, o que o senhor acha? Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. É verdade. Pastor, o que o senhor acha? Não, é o que a palavra de Deus diz, que não dá certo. Meu Deus. Não é pela sua experiência. Ah, minha experiência de vida também diz que não dá. Não dá certo. Ué, eu tenho a palavra de Deus como base na nossa vida. A gente tem que usar a palavra de Deus. Outra coisa, outros procuram remover totalmente o padrão. Tá certo? O Dostoiévski, certa vez disse assim: se Deus não existe, tudo é permitido. Então o que os caras querem desconstruir? Deus. Porque se Deus não existir, a gente vai para a faculdade e a gente aprende na igreja que Deus existe. A gente chega na faculdade, o professor de sociologia chegou para nós e falou o seguinte: olha, Deus não existe. Caramba, o professor está falando que Deus não existe. Então Deus não existe. Se Deus não existe, pode tudo. Não tem padrão. A sociedade pode fazer o que ela quiser. A sociedade pode fazer. E aí muitos jovens na nossa igreja, por que 70% dos jovens que vão para a faculdade se desviam? Porque eles começam a acreditar que Deus não existe. Não existe um padrão. Não existe um absoluto. Não, pode fazer o que quiser. Mesmo dentro da igreja, a gente pregando que Deus existe, fazem o que fazem? As atrapalhadas que fazem? Cometem os pecados que cometem? Você imagina se não tivesse um padrão aqui da Bíblia. Imagina se nós não tivéssemos um padrão, irmãos, bíblico. Já fazem o que fazem? Imagine sem padrão, sem uma justiça, sem uma regra divina para nós. Os seres humanos é absurdo o que os seres humanos fazem. Hoje nós tratamos de um pecado aqui hoje, que foi o pecado da murmuração. Um só, hein? Um pecado que a gente acha que hoje Deus não abre a terra e não engole a gente. Realmente Deus não abre a terra e não engole a gente. Mas a pessoa vai morrendo. Morrendo, que é a mesma, morrendo espiritualmente dentro da própria igreja. E ele não tem ideia que ele está mal pra caramba. Ele pensa que está tudo certo, porque ele vem no culto à noite aqui, as irmãs cantam o hino, ele até chora. A gente prega, ele sai daqui até emocionado com a palavra. Nossa, eu estou muito bem, porque a palavra de Deus falou comigo hoje. Cara, você está se enganando a você próprio, você está morrendo espiritualmente por causa da sua murmuração. Eu fico com a Bíblia. O povo de Israel uma vez saiu para a guerra contra os filisteus. Aí eles pensaram, falou assim: nós estamos perdendo a guerra, né? Vai buscar a arca, porque a hora que a arca chegar aqui, nós vamos vencer. Trouxeram a arca da aliança, levaram um pau desgraçado, morreu um monte de gente e a arca foi levada embora. Porque eles pensavam que estava com Deus na vida. Você é crente, cantando, pregando, ensinando, pensa que está com Deus na vida, Deus não está nem aí com você. Nem aí com a gente. Porque a gente ouve, lê, canta, e a gente continua pecando. E aí? Aí a gente pensa que está com Deus. Não, mas deu certo aqui, Deus abriu uma porta para mim extraordinária. Não são essas coisas que provam que Deus está com a gente. Não são essas coisas que provam que Deus está conosco. Comprei um carro, olha aqui, como Deus está comigo. Irmão, se você está errado no pecado, as coisas podem acontecer de bom para você, podem acontecer de bom para mim, dá tudo certo na vida. Mas lá no final, vai chegar uma hora
Vai chegar a hora, irmão. Deus não se deixa escarnecer, não. Ele traz à baila tudo que a gente faz em oculto aí. Vamos lá. O pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Quem peca desrespeita as leis divinas, fazendo o que é errado ou injusto do ponto de vista de Deus. Vamos lá? Primeira Epístola de João 3,4. Primeira Epístola de João 3,4. E depois nós vamos ler o 5,17. Primeira Epístola de João 3,4. Vamos lá? Pode ler. Olha. Qualquer que pratique o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Olha, então vamos na área aqui, ele leu na corrigida. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. A lei de quem? A lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então a gente está indo contra Deus. 5,17. Tiago. Não, eu estou em João, né? Desculpa. Perdão. Aqui, ó, minha Bíblia está aberta aqui. 1 João 5,17. Está aí na tela, ó. Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Existem pecados que não são para a morte. Mas toda injustiça que vai contra, a justiça de Deus. Tudo que é injustiça é pecado. Que vai contra a lei de Deus. Coloca um in aqui na frente, ó. Iniquidade. Toda iniquidade é pecado, tudo que a gente faz. A Bíblia também fala sobre o pecado da omissão, ou seja, deixar de fazer o que é certo. Tiago 4,17. Quando a gente sabe fazer o certo e a gente não faz, a gente comete pecado. Já é o pecado de omissão. A gente sabe o que é o certo, mas a gente deixa de fazer o que é certo, também é pecado. Tiago vai escrever isso para nós, tá? Então, você vai ver, no original, tá? No original da Bíblia, pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. Eram aquelas pessoas que atiravam pedras e acertavam o alvo. Quando eles não acertavam o alvo, eles estavam pecando. É isso que está escrito lá no texto bíblico, lá no Antigo Testamento, Juízes 20:16. Errar o alvo. É você acertar o alvo. Qual é o alvo? A justiça de Deus, a palavra de Deus. Quando você desobedece à palavra de Deus, por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, para nós não errarmos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então você tem que ter a palavra de Deus. Por que a gente insiste para a gente conhecer a palavra de Deus? Para a gente não errar o alvo. Errar o alvo de Deus. Vocês não devem por causa de mim, por causa da igreja que você frequenta. Não, é por causa de Deus. Você está indo contra a justiça de Deus. Então tem gente que peca, isso o pastor fica sabendo. Irmão, o pastor fica sabendo de menos, irmãos. O problema é que Deus já viu que você errou. Deus já viu que você pecou. O problema não é o pastor. O problema não é a igreja. Aqui a gente abraça você. A gente vai te ajudar. A gente vai te socorrer. A gente vai sentar com você. O problema foi Deus. E você tem que acertar com Deus. Não tem que acertar comigo. Você imagina que as igrejas no passado, você tinha que vir para frente, né? E confessar o seu pecado. Meu Deus. Na ceia. Alguém tem alguma coisa para confessar? Tem gente que faz isso até hoje, né, Marco? Tem gente que faz isso até hoje. Você tem alguma coisa para confessar? Você já acha que eu vou vir aqui na frente e vou falar para vocês o pecado que eu cometi? Eu ainda falo, né, Josias? Eu ainda sou boca aberta, tem coisa que eu falo. Agora tem coisa que não dá para falar, né, irmão? Como é que alguém vai? Nem deve. Vai criar uma confusão desgraçada. Vai virar uma confusão. Se ninguém nem sabia. Gente, isso vai virar uma confusão na sua vida familiar, com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Fica quieto, é você e Deus. Pelo amor de Deus, tem coisas que não... Gente, isso é loucura. Se você tiver uma pessoa de confiança, que você possa confessar o seu pecado, que você queira confessar o seu pecado, a pedir ajuda. Gente, isso tem que ser de muita confiança, porque hoje em dia, não é, você não pode falar para qualquer pessoa não, hein?
seus desejos, suas taras, suas loucuras, seus pensamentos doidos. Aí você não pode contar para qualquer um, não, gente. Pelo amor de Deus. Porque aí a torcida do Corinthians vai ficar sabendo, do Flamengo inteiro. Quando você menos imagina, está todo mundo sabendo. E você falou para uma pessoa que você achava que tinha confiança. Hoje tem que tomar muito cuidado. Hoje você tem que ver uma pessoa espiritual, uma pessoa que realmente seja muito sóbria para você poder falar e confessar o seu pecado. Porque hoje está muito difícil. Se você quiser. Mas o padrão bíblico é você falar para Deus. É falar com Ele. Confessar o pecado a Ele. Embora que a gente possa. A gente se sente bem falando com outra pessoa, porque a gente está tirando aquela carga e jogando a carga para o outro me ajudar. Depende da pessoa. Viu? Infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade hoje que está assim. Infelizmente. Outra coisa. Existe um texto em Apocalipse capítulo 4. Quem é que dita as regras para a gente na nossa vida? É Deus. Quem estabeleceu as regras de vida, por exemplo, do meu casamento? Padrão de casamento, padrão de vida, dentro de um casamento, não é o mundo que determina para mim. Quem criou o casamento é Deus, não é? Quem dita as regras lá dentro é? Deus. Não, lá dentro de quatro paredes a gente faz o que quer. Opa! Quem dita as regras é Deus. Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, de receber glória, e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Está aqui, ó. Quem dita regras, quem criou todas as coisas foi Deus. Quem dita regras? Não. Deus é quando eu estou aqui dentro da igreja. Coisa fiada. Quem dita regras sobre finanças? É Deus. Não, eu dou uns 10% na igreja, 90% é meu. Isso é uma ova. Os 100% são de Deus. Você não aprendeu isso ainda? 90% não é seu. 90% é de Deus. O 100% é de Deus. Só que você entende que só 10% é meu e 90% é de Deus. Tudo é de Deus. A minha vida é de Deus, tudo é de Deus, meu filho é de Deus, minha mulher é de Deus, todo mundo é de Deus. Meu casamento é de Deus. Quem dita a regra é Deus. E de vez em quando a gente está se desvirtuando das regras, o Espírito Santo vem e vai corrigindo a gente. Fala, aqui não está legal não, hein? Isso aqui não está certo não, hein? Esse padrão aqui não está correto não, hein? Esse pensamento aqui seu não está correto. Por quê? Porque nós somos... Gente, a gente é uma esponja. A vida inteira. Não é só filhinho que é esponja. Nós vamos captando tudo que está no mundo aí. A cultura do mundo, a cultura da novela, a cultura da sociedade. A gente vai ouvindo, a gente vai vivendo a vida e a gente vai absorvendo tudo que está no mundo. E aí a gente tem que fechar, tem que ter uma cerca na nossa vida. A gente tem que ter uma cerca de proteção na nossa vida, que é a palavra de Deus. A gente tem que trazer tudo para a palavra de Deus, entender tudo. Por isso que de vez em quando, na nossa caminhada cristã, vem essas aulas aqui para lembrar a gente. Lembrar. Como é que está a nossa família aqui? Está dentro do padrão de Deus? Não está? Como é que está o meu comportamento lá no trabalho? Está dentro do padrão de Deus? Não está? Entendeu? De vez em quando Deus vai controlando a nossa vida. Porque a nossa tendência é sempre pecar, né, irmãos? Errar. Outra coisa, você sabe que a gente vai prestar conta a Deus de todas as nossas ações. Romanos 14:17. Romanos 14:17. Diz o texto da palavra de Deus, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quando ele fala justiça, ele está falando da justiça de Deus. O reino de Deus é tudo que Deus deixou dentro da sua palavra para nós. Irmão, tem coisas que você lê que você não gosta, mas é a palavra de Deus, que vai contra a gente. Por isso que a Bíblia é um espelho para nós. Em todas as áreas da nossa vida, hein? Profissional. Gente, de vez em quando a gente gosta de fama, né? Gosta de glamour,
gosta de nome exaltado, né? A Bíblia mostra para isso, é um pecado. Isso é um pecado. A gente gosta de tapinha nas costas, a gente gosta de glória, a gente gosta... Não, tem tanta coisa. O universo é tão grande, por isso que a gente precisa do Espírito Santo na nossa vida, ajudando a gente, e a palavra de Deus para nos ajudar na nossa vida. Lá no meu trabalho, poxa, eu não gosto de fulano de tal. Que negócio? Como eu não gosto? Como eu não gosto? Eu não gosto daquela funcionária, eu não vou com a cara daquela, o meu espírito, meu santo não bateu com o santo daquela. Pô, olha aqui, isso não existe. Isso não existe, esse negócio de, eu não tenho relacionamento, não consigo. Não, isso não existe, não dá. Ó, tá vendo? Tem coisas na nossa vida que a gente, cristã, que ao longo dos anos a gente vai fazendo, a gente vai perpetuando na nossa vida, que está totalmente errado. Fora do padrão da justiça de Deus. Pastor, a gente vai ser... Não, nunca vamos ser perfeitos. Perfeito é só na glória. Mas a gente tem que tentar o máximo. A partir do momento que a gente conhece, que a gente tem entendimento da palavra de Deus, Deus mostra para nós, revela para nós, traz a luz para a nossa vida, a gente tem que melhorar naquela área. Tem que melhorar nessa área aí. Amém, queridos? Amém. Amém? É difícil, né? Eu sei que de vez em quando eu toco um negócio que eu não devia nem tocar, mas eu não quero nem saber, eu vou tocando mesmo. É possível evitar o pecado totalmente? Não. Não é possível. Não tem condições. Nós vamos pecar até o dia que a gente estiver aqui na terra. Tá certo? Outra coisa, os nossos primeiros pais eram pecadores? Não. Eles nasceram perfeitos. Mas eles foram criados, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado começou em Adão e Eva? Não, o pecado não teve origem em Adão e Eva. O pecado teve origem lá com Satanás. O anjo de luz, com o Lúcifer. É ele que fez uma rebelião nos céus, foi contra Deus, contra a vontade de Deus, contra as ordens de Deus, e ele conseguiu arregimentar o primeiro casal, que são os nossos primeiros pais. Pois não, Sérgio? Como é que se divide em todo o paraíso, hein? Porque Deus jogou ele lá de cima para baixo. Jesus falou, né? Que ele viu como um raio ser jogado, né? Para a terra. Porque ele já estava lá no céu. Ele já estava lá. E outra coisa, ele era um anjo, né? Por isso que ela conversou com ele. Vocês viram a facilidade dela conversar com ele? Porque ele era um anjo. Porque se ele fosse totalmente deformado, você acha que ela conversaria com ele? Não, era um anjo, ela estava acostumada a ver anjos. A hora que Deus descia na viração do dia, você já imaginou as miríades que vinham com Deus? Vinha um monte de anjo com Deus, quando Deus descia para conversar com eles na viração do dia. E aí elas já estavam acostumadas. E ele aproveitou uma oportunidade para conversar com ela. Tá certo? Batendo papo com ela e foi conversando com ela e ela deu vazão a ele. Ela não obedeceu ao marido, vocês viram? Por isso que Deus vai dar padrões para a família, Deus vai estabelecer ordem nas coisas, colocar cabeça, porque houve uma desobediência ali, de padrões dentro da palavra de Deus, e Deus foi obrigado a colocando a sua justiça para a gente corrigir a gente. Aí ele vem mostrar algumas coisas para nós dentro da palavra de Deus. Então, alguns pecados são piores do que os outros? Vocês acham? Que alguns pecados, sim, existem pecados que são muito graves. Existem pecados, mas todos são pecados, tá bom, gente? Mas existem pecados que são muito graves. Pecados que são muito graves. Nós estamos vendo aí numa fase que o povo está saindo do armário. Gente, pastor saindo do armário. Eu não sei nem como é que eles entraram no armário, mas vão sair do armário. O cara, família, dirigindo igreja, família, tem filhos, adultos, agora ele se descobriu que ele é homossexual. Nem ele sabe porque ele entrou no armário. Nem ele sabe, tem N problemas lá dentro e o Caio Fábio falou, tem 17 tipos de homossexualidade. O Caio Fábio um dia dando uma aula, ele mostrou, porque ele tem um filho que é homossexual. Então ele foi dar uma aula sobre, porque como ele é psicólogo, eu não sei qual é a especialidade dele, a ciência dele. Aí ele falou sobre
A hora que ele falou que tinha 17 tipos de homossexualidade, eu falei, caramba, meu, e a gente não sabe nada. Mas a dor é uma só. É isso aí. Essa é a invenção. Em vez, os homens vão fazendo LGBTQ+, aí vai colocando Q+, o B, o C, B+, e tem um monte de coisa aí. Nós estamos fazendo uma parada gay lá agora, lá eu estou trabalhando nesse negócio aí, Sérgio. Para autorizar. É o alfabeto inteiro agora, que eles inventam. Mas o pecado é um só. A origem é um só, é tudo pecado. Mas, gente, mas está lá. Eu nem sabia disso. Nem sabia disso. Tem homossexual que não tem prática nenhuma, mas o cara é homossexual. E ele luta contra aquilo, mas ele tem o desejo de homens. Acabou. Ele é um homem, ele é casado, tudo, mas ele olha para outros homens e tem desejo com os outros, mas ele não vai realizar, porque ele está fora do padrão dele. Ele não vai fazer aquilo, ele não vai cometer o ato sexual, ele não vai se relacionar com o cara, ele nunca vai ter um relacionamento. Pô, mas o cara tem aquele desejo na carne dele. Mas tem uns que são solteiros, não tem família, mas eles querem só se relacionar, mas não querem sexo, querem ter uma amizade. Homoafetivo. Só quer uma amizade. São homoafetivos. É isso aí. Mas isso é mentalmente, pastor. Mentalmente. Está lá dentro do desejo do coração dele, está lá dentro da alma dele. Está a alma dele. Mas ele não vai querer realizar, ele não vai ter relacionamento sexual com ninguém, mas está lá. Ele precisa ser tratado, cara. É que se ele não reconhecer, se ele não procurar ajuda, ele não vai ser curado. Mas aí entra a diferença do padrão de pecado. Padrão de pecado. O cara tem um desejo, é um pecado. Uhum. Mas se ele consumar, é um pecado. Está muito maior, né? É, muito maior. Então, Eu fico com aquilo que Jesus disse, até Marcos, que antigamente você consumava pecado fazendo o ato. Hoje Jesus falou que só de pensar já é um pecado. já é o pecado. Mas eu acredito que nesse caso tem os graus de pecado. Por exemplo, o cara tem um desejo, mas ele Violentos. não consumou. Todo pecado tem uma consequência. Todo. Tem. Mas a consequência do cara pensar é uma dor no coração, mas a consequência dele É só para ele, você viu que é só é nele? uma dor dele. Quando ele faz com o outro, ele está cometendo um outro pecado maior, mais A grave. consequência é muito É isso aí. maior. Ele já está atingindo outra pessoa, ele está atingindo outro, já colocou outra pessoa no seu pecado, colocou outra pessoa, já virou um balaio de gato, você está vendo? Então o pecado é um problema, né? Então tem tipos de pecados na Bíblia aqui, que a gente vai ver. Ó, a Bíblia diz que devemos evitar pecados graves como imoralidade sexual, idolatria, roubo, bebedeira, extorsão, assassinato e ocultismo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, é uma lista que está lá. E Apocalipse capítulo 21. Tem uma lista. A Bíblia mostra uma lista para nós. Tá? Mostra que esses erros são graves, mas são diferentes tipos de pecados. Tá? Mas está lá dentro da palavra de Deus. Qual é a motivação? Algumas pessoas cometem pecados porque não conhecem as leis de Deus. Não conhecem a palavra de Deus. Então vou cometendo pecados. Tá certo? A frequência. A Bíblia também mostra que existe diferença entre pecar uma vez e praticar um pecado por um longo período. Ó, a Bíblia mostra isso daqui. Quando o cara errou de uma vez, o cara pediu perdão do pecado, o cara não vai cometer mais aquilo. Mas aí não, ele se torna uma coisa consumada na vida dele. Vira e mexe, ele está pecando naquilo lá. Então a Bíblia mostra essa diferença também. Tá certo? Que é aquele pecado deliberado que a gente faz, porque a gente quis pecar mesmo. Eu quis pecar, eu estava com desejo, fui lá e fiz. Então você quis fazer. A Bíblia mostra isso daí. Você premeditou tudo, você arquitetou aquele negócio lá e você entrou. É o que foi que Davi fez, né? Lembra de Davi? Davi estava no local errado, na hora errada, não estava? E quando ele viu a Batseba, ele podia ter virado as costas, não podia ter entrado? Fechado a porta? Ele podia, não podia? Não, mas ele continuou assistindo a Batseba tomar banho. Ou ele fez de propósito, né? Mas também não podia ser aquela Batseba da Record, lá, que só o sangue do cordeiro, né? Meu Deus do céu. Gente, é pecado mesmo, né? Gente, presta atenção. Por que ele continuou vendo? Ele podia ter virado as costas e ido embora, né? Não, mas é que ele estava ocioso. Ó, é um grande líder, um grande homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas estava ocioso.
uma das grandes problemas nossos, que somos obreiros, homens e mulheres, é a ociosidade. Se você não se ocupar disso daqui, e viver uma vida de oração, vocês viram? Quem foi que deu a aula da armadura de Deus foi você. Eu achei muito legal, porque lá está escrito na revista. A oração, ela não fazia parte do escudo. Ela estava em todas as brechas do escudo, porque o escudo é assim, a proteção da perna, a proteção do peito e tal. Então você juntava, né? Você colocava essa parte, colocava essa parte. O que é que junta todas as frestas que dava sustentação para todo o instrumental? Era a oração. É para deixar ponto vulnerável. É isso aí. A oração tampava todas as brechas. A gente fica ocioso. Por isso que esses dias eu até comentei com vocês aqui. Nós temos que orar quando a gente não quer orar. A hora que a gente não quer orar, que é a hora que a gente tem que orar. A hora que a gente não quer ler a Bíblia, é a hora que a gente tem que ler a Bíblia. É a hora que a gente não quer fazer. Por quê? Infelizmente, nós somos dominados pelo nosso corpo e pela nossa mente. O meu corpo, gente, eu sei que eu tenho que andar, fazer coisa. Mas sabe que eu chego em casa, a minha mente fala o seguinte: cara, olha o sofá ali. Te chamando. Olha o sofá. Cara, por que você vai descer, se cansar? Para que você vai fazer isso? Trabalhou o dia inteiro. Você vai se cansar lá embaixo, ficar andando na esteira, lá que nem louco, lá, ou andar na rua. Para que você vai se cansar, rapaz? Senta ali e descansa. Ó, eu tenho que ir contra a minha mente. Eu tenho que ir contra a minha... Ó, eu tenho que ter domínio próprio sobre mim mesmo. Ó, não é você que manda em mim. Sou eu que mando em você. Ó, o grande problema nosso é esse aqui, ó. A minha mente começa a pensar os pecados. Opa, peraí. Opa, isso não é certo eu pensar. Eu já tenho que lutar contra o meu pensamento, ó. Eu tenho que lutar. Isso aqui não é correto. Tudo bem. Aí ó, o diabo vem, mas todo mundo faz. Não, todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Mas isso aqui não tem problema. Como não tem problema? Ó, eu luto contra a minha própria mente. Eu que determino, eu que tenho que ter energia, eu que tenho que ter, um estímulo. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser desse jeito. Gente, eu tenho que ter um posicionamento. Gente, eu acho um absurdo isso daqui. Tem gente que não tem essa dificuldade. É dominado pela sua própria mente, pelos seus próprios desejos, pela sua própria carne. Quando vem o desejo, Deus, isso aqui não está certo, isso aqui não está correto. Eu não vou fazer. E acabou. Não vai fazer. Porque propostas a gente vai ter, o diabo vai tentar a gente um monte de coisa, mas a gente não pode fazer. Tá certo? Então o Davi, ele cometeu um pecado deliberado, tá certo? Além dele fazer aquilo lá, você sabe o que ele fez? Ele planejou, trouxe a mulher, teve o adultério, e agora a mulher ficou grávida, e agora? Gente, e agora para pagar o pecado? Como é que nós vamos fazer? Cara, vamos dar um jeitinho no negócio aqui, né? Chama o homem lá, manda o homem deitar com a mulher. Aí o homem veio e o homem não deitou com a mulher. Lembra? Vocês conhecem o texto. O homem ficou na porta do palácio. Vai lá para casa. Todo mundo na guerra. Eu vou lá. Eu vou deitar com a minha mulher. Os meus amigos lá, meus irmãos, estão tudo guerreando. Eu lá, vou estar aqui, bem prazer com a minha mulher. Cara, não é possível esse negócio. Esse cara não vai deitar com essa mulher. Pronto. Para esconder o pecado, não é? Gente, e nós fazemos do mesmo jeito. Incrível que a gente pode falar mal de Davi, mas nós somos iguais. A gente vai dar uma desculpa, a gente vai tentar dar um jeitinho, a gente vai tentar achar uma brecha para o nosso pecado. Mas fulano fez, por que eu não posso fazer, né? Se o Davi fez, por que eu não posso pecar? O meu pastor pecou, por que eu não posso pecar? Gente, tem coisas que se eu fizer, eu não tenho autoridade para falar para vocês. Eu carrego isso aí dentro de mim. Se eu fizer, eu não tenho autoridade de pregar. Porque é o seguinte, e vocês não vão ficar sabendo. Quem vai ficar sabendo sou eu. Quem vai morrer sou eu. Quem vai estar com problema interno sou eu. Só tem uma coisa. Eu nunca vou ver o resultado da minha pregação nem do meu estudo.
Eu sou totalmente consciente disso. Eu sou totalmente consciente. Eu vou estar, sabe, chupando gelo? Sabe? Enxugando gelo, chupando gelo. Enxugando gelo. Enxugando gelo. Comentamos com o pastor William, né? Pois não. Da feira da oração. Pois não. Para expulsar o demônio da pessoa. Vixe, você não tem nem autoridade. O próprio diabo sabe da tua fraqueza. Você vem querer aqui me expulsar. Não, você fez isso? E aí, a autoridade? Você não tem autoridade? Então, um grande problema é isso daqui. Eu tenho temor de ter a autoridade de poder falar, de subir no púlpito e poder falar e pregar em qualquer lugar. Se eu não tiver, eu sei, eu me conheço, eu sei como é que eu sou. Então, não está alguém que é perfeito aqui não, mas alguém que sabe reconhecer quando errou e vir pedir perdão para Deus. Pedir perdão para Deus. Porque eu sou plenamente consciente que é para mim ter autoridade para poder falar aqui. Autoridade. Para não ser acusado por ninguém. Eu preciso ser obreiro aprovado para mim não ser acusado por ninguém, nem pelo diabo e nem pelas pessoas. O cara está falando lá de, você tem que ser um crente correto, você não pode dever. Deixa alguém sentado aí, esse cara está falando aí, mas não, ele deve para mim. Como é que o senhor está pregando aí, o senhor deve para mim? O senhor pegou um negócio emprestado e não devolveu. O cara fala aqui, mas lá fora o cara é outra coisa, é outro comportamento. Que autoridade que eu tenho? Eu não tenho autoridade para pregar. Nenhum de vocês estão comigo no meu trabalho. Mas sabe quem entra lá dentro? Deus. A primeira pessoa que está lá quando eu cheguei lá é Deus. E aí? Ninguém está vendo, né? Porque vocês não estão junto comigo. Vocês não estão lá no meu departamento. Vocês não estão lá comigo no dia a dia. Então, mas Deus está lá. Então, eu aprendi isso aqui na vida. Deus está comigo nos meus negócios, Deus está comigo na rua, Deus está comigo quando eu viajo, Deus está comigo dentro do carro, Deus está comigo dentro do ônibus, Deus está comigo quando eu estou sentado assistindo televisão lá. Quem é que sentou do lado lá, Robson? O eterno Deus. Cara, isso aí é... O que isso aqui edifica para você? O que isso aqui edifica na sua vida? Celular. Aliás, só corrompe, né? Corrompe. Lembra que eu citei um texto? Eu vou terminar. Já acabou? Então eu vou terminar com o texto aqui. Lembra quando eu estava... Até outro dia eu falei sobre o fruto do Espírito, né? Que eu ia falar sobre... O fruto é de quem? Fruto do Espírito. Eu até citei outro dia aqui, eu não sei que dia foi que eu citei. Paulo, quando chegou lá em Éfeso... foi na reunião de obreiro que eu falei isso daqui. Eu citei isso aqui na reunião de obreiro. Vocês não estavam lá. Paulo chegou na cidade de Éfeso, a minha pregação, lá em Atos 19, e ele está lá, eu não sei quantos dias foi, se foi um dia, 2 dias ou uma semana, que ele estava andando com os crentes da igreja de Apolo já tinha pregado lá, né, na cidade, tinha feito pregação, e aí, uns dias depois, ele chegou pro Marco, você já recebeu o Espírito Santo? Aí chegou para Eliane, você já recebeu o Espírito Santo? Chegou para o Serginho, você já recebeu o Espírito Santo? Por que ele fez essa pergunta para eles? A resposta dos caras foi o seguinte: nós nem sabemos que temos o Espírito Santo. Mas por que ele fez a pergunta se vocês já receberam o Espírito Santo? Olha aqui. Ele está andando com eles lá na cidade. Aí os caras estavam com um celular, estavam no WhatsApp, né? E os caras estavam vendo lá coisas do YouTube. Aí o Paulo olhou assim, o que esse cara tá olhando no YouTube aí? Aí começou a ver lá, Marco, os negócios que não tinha nada a ver, né? E a conversa dos caras no WhatsApp, que conversa fiada é essa, né? Aí daqui a pouco ele tá andando lá com o outro lá, aí viu o cara brigando no trânsito. Aí ele andou com o cara, ele falou o seguinte, o cara tá falando palavrão, porque ele começou a viver com os clientes. Aí ele olhou para os clientes, aí ele fez essa pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Por que ele fez essa pergunta? Porque ele não viu o fruto do Espírito na vida dos crentes. Porque quando você tem o Espírito dentro de você, manifesta o fruto, que está lá em Gálatas.
Só abrir a boca o cara já sabe. Só pelo comportamento do celular, ele já sabe. Só por aquilo que ele vê, o Paulo já entendeu. Meu, esses caras não têm o Espírito Santo dentro deles. Olha o comportamento dele, olha o que eles falam, olha o que eles escrevem, olha o que eles veem, olha o que eles, como eles andam, olha como eles se comportam no dia a dia. Eles não têm o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo manifesta o fruto do... O fruto não é meu, o fruto é do Espírito. Se eu não tenho, Robson, o domínio próprio, é porque o Espírito Santo não está dentro de mim. É os frutos da carne. Aí vai manifestar o quê? O fruto da carne. A carne já está aqui, ó. Agora eu preciso do Espírito Santo aqui dentro. Eu preciso do Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo, para que ele comece a manifestar. Se eu não manifesto, é porque eu não tenho o Espírito Santo. Isso é conversa fiada. Paulo viu, andando com os crentes, que o comportamento deles não condiziam. Aí ele faz a pergunta. Aí os caras falaram, mas nem sabemos que tem Espírito Santo. Aí Paulo começou a falar para eles do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo entrou dentro deles. Porque se você tem o Espírito Santo, gente, a hora que você está ali adulterando, o Espírito Santo vai vir, vai acabar com você ali na hora. Não vai deixar você enrolar. Ô meu, como é que você vai entrar nessa furada aí, meu, nesse quarto aí? Como é que você vai adulterar aqui? Meu, como é que você vai entrar nessa roubada aqui? Aí você vai brigar, o Espírito Santo vem e fala com você, calma! Ele tenta segurar você, para você não brigar. Ele vai mandar você, fecha sua boca! Você vai fechar a boca e vai apagar o incêndio da confusão. Sai do ambiente, ele vai falar isso para você. Sai daí agora, ó, senão isso aqui vai virar uma confusão. Sai daí, ó. Sai daí agora dessa confusão. O Espírito Santo vai fazer isso com a gente. Quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, ele vai ajudar a gente a não pecar. Ele vai dar força para nós. Se a gente tem o Espírito Santo dentro da nossa vida. Por isso que Paulo chegou lá, viu que os caras não tinham paciência. Aí o cara falou o seguinte, pô, os caras não têm paciência, está faltando o Espírito Santo. Por isso que a igreja, nós, ou somos pentecostais ou é pentecostal, irmão. Tem que ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ajudar a gente, ó, para não vencer muita coisa aqui, tudo bem? Ó, então vamos lá. Ó, o pecado na Bíblia tem 3 definições: não atingir o nível, distorcer ou desviar-se das normas e rebelião contra as normas. Você sabe que nós gostamos de ser rebelião contra as normas? Cara, o cara pôs uma placa ali de 50, a gente está andando a 60. Não é? Nós não somos assim? Meu Deus do céu, eu sou assim, gente. A gente gosta de rebelião. O chefe falou que é para entrar às 8. A gente vai chegar às 8h05. Nós gostamos de rebelião, vocês não viram? O culto começa a que hora? O crente chega às 7h05. Chega a 7, mas ele é contumaz, você pode ter certeza. Ele vai chegar às 7h05. Ele não tem capacidade de chegar meia hora antes ou 1 hora antes. Ele não se programa para chegar meia hora antes. Para mim não chegar atrasado. A gente vai contra as normas. Nós gostamos de ir contra as normas. Não gostamos? Nós gostamos, tá? Da nossa natureza. Deus falou que não era para você comer. O que eles fizeram? É a mesma coisa. A gente fala para a nossa netinha assim, ó, não faz tal coisa. É a mesma coisa que falar, faz. Que vai contra a norma. Não põe isso na boca. O que ele faz? Põe na boca. E nós não somos assim? O pastorzão ensina negócio de casamento, a gente vai lá e faz o contrário. Não é para xingar, não é ser grosso com a mulher, não é para ser rude, né? O que a gente faz? A gente é rude. Mas saiu da palestra. Saiu da palestra. É para abrir a porta do carro para a mulher. Você entra aí, vai entrando aí. É perigoso ir embora, a mulher está na calçada. Acabou de sair da palestra, gente. Acabou de sair da... Não foi o dedo. Acabou de sair da palestra. O pastor falou, abre a porta para entrar no carro. E o cara foi embora, esqueceu a mulher na calçada. Não é isso, não é verdade? A mulher fala uma palavra, a gente se altera. Acabou de sair de uma palestra de casais. Deu até beijo nela na palestra, coisa que não fazia. Coisa que nem fazia, né? Nem estava dando beijo mais, porque já a idade, a gente vai ficando de bituquinha, né? A gente vai ficando só de encostar assim, dá selinho, dá selinho para ir embora, dá selinho a hora que chega. Não tem mais beijo.
Quando a gente perde o beijo no casamento, irmão, o negócio já tá ruim. Pior ainda. Meu Deus, vamos parar, vamos encerrar a aula, Deus abençoe vocês. Ó, leiam a revista, releiam a revista, que vocês vão pegar mais coisas na revista, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Irmão, então tá vendo como falar esses negócios não dá certo, né? Dá confusão, né, irmãos? Se inflama, né? Ainda mais quando a mulher da gente não tá, é melhor ainda, né? Quando a mulher da gente não tá, é melhor ainda. É. Mas a gente tem que tentar corrigir a nossa vida. Amém, amados? Agora, pecou? Confessa o seu pecado para Deus, gente. Confesse o seu pecado para Deus. Fale com Ele. Se sentir à vontade para falar. Eu sou uma pessoa que eu tenho esse negócio. Vai para o túmulo. Eu não tenho esse problema. Graças a Deus. Essa língua solta de contar a vida dos outros para mim. Eu sei de cada coisa. Não que vocês, né? Às vezes até fora, eu sei. Os caras vêm e conversam comigo cada coisa que... Coisas cabeludas, que eu não sei nem o que falar. Cabeludas. Eu não sei nem o que falar. A gente atende liderança, irmão. Eu atendo muita liderança. É bom confessar antes, viu, irmão? Senão você vai se envelhecendo, você vai ficando doente, você vai ficando, né? Envelheceu os meus ossos. Eu fui ficando mal por dentro, porque eu tinha um pecado, eu não confessava. Mas a gente não pode chegar a esse ponto de um homem levantar e mostrar o nosso pecado. Você mesmo tem o Espírito Santo hoje. Você tem o Espírito Santo hoje que pode te ajudar e te orientar. Falar, isso aqui tá legal. Por isso que a Bíblia, eu gosto daquela oração que ele fazia, né? Sonda-me, ó Deus. Vê se existe em mim algum caminho mau. Tem alguma coisa que eu estou falando, que eu estou fazendo, que eu estou pensando que não é legal, Deus? Sonda-me. E mostra para mim. Aí eu vou pedir perdão desse pecado. Tá vendo? É uma oração que a gente tem que aprender a fazer. Sonda-me, ó Deus, vê se existe em mim algum caminho mau. Ele aprendeu, viu? Tá vendo que ele aprendeu? Porque depois ele faz essa oração. Sonda-me, ó Deus, vê se existe em mim algum caminho mau. A gente tem que falar para Deus assim. Senhor, o que o Senhor quer? Quer me corrigir no quê? Quer que eu pare de fazer isso? Quer que eu pare de ver isso aqui? Quer que eu pare de falar isso? Quer que eu pare de ter esse tipo de comportamento? O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer que eu mude? Pergunta para Ele. Conversa com Ele. E Ele vai orientar a gente. Nós somos filho dele. Fala, filhão, não fala mais isso aqui não, hein, ó. Curte isso daqui não. Porque, às vezes, quando ele vem, arranca as coisas que a gente gosta tanto, que aí a gente não quer, mas é aquilo que ele quer que a gente abandone. Amém, queridos?